Há alguns anos, tudo o que eu mais precisava era estar no seu lugar, tendo acesso a todo esse conteúdo. A dura verdade é que nós médicos fomos condicionados a aceitar todas as dificuldades da profissão sem nem cogitar refutá-las. Segundo um relatório de 2023, 53% dos médicos relatam burnout. E a taxa ela é ainda maior entre médicas, alcançando 63%. E não para por aí não. As taxas de depressão também continuam aumentando. Em 2018, 15% dos médicos disseram estar deprimidos. Hoje, os relatos apontam que 23% dos médicos sofrem com esse quadro, podendo ser grave. Desde quando aceitar viver refém de plantões, longe da família e à beira de um burnout se tornou aceitável? Eu não sei você, mas eu aceitei a cultura do trabalho excessivo por muitos anos e achei que era o único caminho. Eu queria ter qualidade de vida ao exercer a carreira que escolhi e batalhei tanto para alcançar. Eu queria ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Eu queria ser bem paga pelo meu trabalho. Eu queria disponibilizar o meu trabalho para pacientes em regiões afastadas, com pouco ou nenhum acesso à saúde de qualidade. Eu queria aumentar a minha renda. Eu queria viver o equilíbrio entre o meu profissional e pessoal. Eu descobri o caminho para isso, a telemedicina. Pode parecer impossível, mas hoje eu sou capaz de proporcionar cuidados de qualidade sem nenhum limite geográfico. Hoje, eu faço os meus horários e, por escolha pessoal, eu posso intercalar o atendimento presencial com o home office. A telemedicina ela é a ponte que conecta médicos e pacientes, ultrapassando as barreiras geográficas. A ponte que conecta médicos e a qualidade de vida, aumentando a flexibilidade de horários e a possibilidade de escala financeira. Nós da MAP te parabenizamos hoje por dar o primeiro passo para romper as fronteiras da medicina. Vamos unir forças e explorar juntos o potencial da sua especialidade? Seja bem-vindo! Boa noite! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como está a sócia? Eu tô bem, amiga, estamos combinando, olha só. Pois Mas é, eu tô com o coletinho que aqui tá calor demais. e aqui tá ar-condicionado ligado, aí fica um pouquinho frio, mas tá calor também. Ó, o E pessoal já tá contando de onde são, é assim mesmo que a gente ia pedir para vocês começarem, se apresentarem, contarem de onde são, qual a especialidade de vocês, e se vocês vieram ontem, a gente quer saber quem estava aqui ontem. Pois é, e foi muito legal a aula ontem. Quem não assistiu, tá lá no YouTube por pouquíssimo tempo, então vale muito a pena para vocês terem certeza do quanto é necessário vocês terem o nosso Telemap aí no acessível para vocês a qualquer hora. E ó, estava ontem, boa noite, pessoal. Boa noite, Hugo QGO. Já tem alunos aqui, amiga, na nossa turma. Aline, querida, Aline, a história tem. Ai, ó, depois a gente vai. Podemos, Aline, depois compartilhar um pouco da tua vivência? Ai, a Aline marcou muita gente, foi uma aluna da segunda turma, endocrinologista, conseguiu, enfim, já implementar a telemed bem no início, depois a gente vai contar um pouquinho o caso da Aline para você. Ai, obrigada, lindona. Gente, que delícia ver todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Visitas. Hoje, realmente, o conteúdo também vai valer muito a pena. Estou muito feliz que vocês estão aqui de novo. Ou seja, ontem já valeu muito a pena. E hoje vai valer também, amanhã também. E vocês vão ver como essa jornada vai impactar na transformação da vida de vocês. A gente Olha tem. quem tá aí, amiga, o doutor Eduardo. Lembra que a gente conversou muito com ele, que ele é MFC também? Ele é recém-formado, viu? E ele já escolheu a telemedicina, não quer perder tempo com plantão, com nada, né? E aí a transformação dele, né? Se ele permitir aqui, que eu já estou contando, foi pela MAP, né? Ele quis explorar, enfim, a telemedicina como uma alternativa para os recém-formados, né? Porque eu tenho muito medo do recém-formado ir para uma sala vermelha, né? E estar lá numa UPA super responsável, porque vocês ainda são imaturos na prática,
né? Então tenham sempre esse cuidado e parabéns, Eduardo, viu? Que você aprendeu a implementar, que você conseguiu atrair pacientes com as nossas aulas, né, de todo o país, que você aí está com a sua agendinha cada vez mais cheia. Então, hoje flexível, né? Vi que você está viajando, inclusive, que bom que você está aqui nos atendendo. E fico muito feliz, viu, da sua presença, do seu crescimento. E como eu sempre digo, a gente não solta a mão de ninguém aqui. Paula, obrigada, querida. Maitê, inspiração da saúde da família. Ai, eu fico muito feliz, gente, de coração, de poder, né, ter feito parte, às vezes, da escolha dessa especialidade maravilhosa para vocês. E eu estou muito feliz que cada turma que passa, a gente tem outras especialidades. Pode ser que a gente já tenha atingido todos os médicos de família, mas hoje a gente tem psiquiatra, tem GO, tem dermato, tem várias áreas. E isso vai ser muito legal, porque hoje a gente vai falar de telepropedêutica. E lembrando que a jornada ela tem como objetivo, né, de monetizar a tua trajetória, a tua abordagem via telemedicina. Eu acredito que muitos de vocês, né, já têm consultório. Comenta aqui quem tem consultório, porque ontem a gente fez, né, essa pergunta, muitos já têm o teu atendimento de consultório, pediatra também, né? E a gente fala que vocês estão no oásis, né? E que quando vocês começam a atender telemedicina, vocês estão simplesmente ampliando, né, a potência do trabalho de vocês. E a gente também quer, junto com essa jornada, trazer segurança, né, no trabalho de vocês e que vocês estejam, né, cientes e de acordo. Gente, se a minha cachorra latir, é a vida, tá? Ter conformidade, né, com as regulamentações legislativas, de um jeito bem simples, bem simplificado, e alcançar também os novos pacientes para poder preencher a agenda de vocês. Neuro de Campinas, Ana, eu sou de Campinas. A Paula, Pri, eu trabalho no programa Mais Médicos. Posso fazer telemedicina pela noite? Claro, né? Se você não estiver muito cansada, você pode sim atender os seus pacientes. Ó, Denise me acompanha desde 2019, mas desde que tudo era mato. Aí tamo junto, hein? Que bom que você viu, inclusive, toda a minha inserção na telemedicina e agora essa nova fase da minha vida. Que eu espero que seja uma nova fase na vida de vocês também. Então, vocês que estão aqui hoje, de novo, estão novamente, né, nessa viagem. Lembra que ontem eu coloquei vocês dentro do avião? Hoje eu vou botar vocês e vou tirar dentro de uma caixa. Vocês vão entender todas as minhas analogias pedagógicas esquisitas para conseguir fazer vocês entenderem certinho. Mas vocês estão aí entrando nessa nova jornada que vai poder ampliar muito, muito, muito a prática de vocês. E eu queria saber também quem recebeu o presente de ontem, que é o termo de consentimento, porque ele é algo obrigatório, né, para vocês começarem a atender. Então, quem perdeu, tá nos grupos e assistam a live que a Priscila explica sobre o termo de consentimento, sobre a importância para vocês conseguirem ter um atendimento de forma segura e vocês estão ganhando isso, gente. Muito bom, bom demais. Então, no grupo, perfeito. No grupo vocês vão receber. A Aline recebeu. E ontem a gente conversou um pouco, né? Eu falei para vocês que eu estava no TikTok e hoje apareceu de novo outra coisa para mim. Eu quero comentar com vocês, que agora eu sou uma mulher jovem, tá? E eu sou usuária desta belíssima rede social. Mas, gente, eu estou muito preocupada com o rumo da medicina. Priscila também. A gente estava até debatendo sobre isso essa tarde, porque ela atende muitos médicos agredidos, enfim, que passam por situações muito deploráveis em serviços de trabalho, enfim. E acaba que hoje eu vi de novo, né, uma situação de uma pessoa com algum poder, né, prejudicando aí o trabalho do médico, fazendo difamação, né, fazendo todo um auê para algo que não é verdade. E isso me Gente, traz muitos política vai ser assim, vai acabar. E isso me traz muitos gatilhos da época em que eu dei plantão, né? Então, a Pri falou, né? A gente não gostaria que nenhum de vocês, caso sejam recém-formados, trabalhem na sala vermelha. O meu primeiro plantão, quem for aqui da região vai saber, né? Eu tinha acabado de abrir um UPA em Mojimirim, e aí eu fui atender nesse UPA e eu acabei ficando na sala vermelha. E o meu primeiro paciente foi um politrauma de moto versus carro. O paciente estava acabado. E foi muito traumático para mim. Imagina, eu era uma recém-formada, eu sabia A, B, C, D do trauma, sabia, consegui, né, deu tudo certo, salvei ele, mas vocês não têm noção da angústia que eu senti naquele momento. E hoje eu tenho muitas alunas da graduação, porque eu também dou aula na graduação que eu acompanho,
E elas conseguiram, né, de uma certa forma, alguns plantões de telemed, e eu vejo a vida delas, eu fico tão feliz de ver que o recém-formado hoje ele não precisa se expor a tantos riscos, e não só riscos, né, para o paciente, mas para si. Hoje a gente está tendo muita violência, muita agressão. Pessoal do termo, depois a gente vê com a equipe de reenviar, mas vocês têm que estar no grupo. Depois a gente explica sobre isso, então, para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos. E também eu vejo, né, esses meus alunos, eles estão, né, no preparo, né, alguns para entrar na residência médica, os alunos mais jovens, e aí eles têm uma flexibilidade maior de atender de telemedicina, isso, né, facilita os estudos, a inscrição para as provas. Então, gente, telemedicina só tem benefício. Para vocês aí que já têm uma especialidade, para vocês que já estão atuando, já estão com consultório, a telemedicina, ela realmente está aí para poder ampliar, né, o horizonte de vocês. Então, fico feliz de coração de vocês estarem aqui. E, gente, hoje, então, nós vamos falar... Deixa eu só botar aqui o nosso conteúdo. Hoje, gente, eu vou fazer uma coisa muito engraçada com vocês. E eu vou virar meme, porque eu sempre viro meme, depois vocês podem me marcar quando eu mostrar algumas partes do meu corpo durante o nosso exame físico de hoje. Vamos lá. Gente, Pri, quer falar para o pessoal seguir o nosso canal? Isso, pois é. Então, quem está aqui, corre aí, bota no joinha, clica para passar para outras pessoas. Você vai beneficiar, você só vai levar o bem, né? E o link também da nossa aula gratuita, que não é todo mundo que está sabendo, também coloquem nos grupos de médicos. A gente estuda e trabalha e cansa, e enfim, tudo isso por vocês, por amor à MAP e a vocês. Então, dê uma forcinha aí também para que as energias contribuam. Maravilha. Então, gente, ontem vocês entraram num avião, lembrem-se disso, e nós estamos no avião ainda, e hoje a gente vai discutir como atender o paciente através das telas. Então, vocês estão desbloqueando essa habilidade hoje para justamente aí aprender a atender os pacientes de vocês através das telas. E aí vocês devem se lembrar, né, nos tempos antigos, quem for do tempo antigo, quem teve um Porto na vida, teve o Porto, o livro de semologia do Porto, o que mais que eu tinha? Eu tinha o Mosby também. Lembra que a gente estudou a propedêutica, a gente estudou os sinais, a gente estudou como interpretar aquele ser humano que está diante de nós? A gente aprendeu a ir no beira-leito, né? Eu, né, não sou tão velha, mas a gente aprendeu no beira-leito, né? A gente estava lá com o paciente, a gente olhava para ele, discutia com nossos professores e entendia o que aquele corpo estava dando de sinais. E a gente utilizava esses sinais para a gente poder fazer um diagnóstico desse paciente. O que vocês vão ver hoje é a telepropedêutica, que nada mais é aplicar a propedêutica que vocês já aprenderam, que vocês já sabem, para um ambiente virtual. E vocês vão se surpreender que não é um bicho de 7 cabeças e que, na verdade, vocês já fazem isso diariamente. Hoje vocês estão dentro de uma caixa, porque todos nós fomos inseridos dentro de uma caixa durante a nossa graduação, né? Acredito que talvez devem ter pessoas que se formaram depois de 2020 aqui, mas quem se formou até antes, né? Não existia telemedicina no nosso país e a gente não aprendeu a examinar o paciente diante das telas. Na universidade que eu leciono, para vocês terem uma noção, eu lecionava, né? Agora estou só no mestrado estudando por enquanto. Eles têm uma disciplina de telemedicina, tá? Para vocês terem uma noção de que realmente a gente já está tendo um preparo aí dos futuros médicos do nosso país. Então, telemedicina realmente já está virando disciplina nas universidades, mas não foi o nosso caso. Eu aprendi entre trancos e barrancos e vocês não vão precisar disso, porque estamos aqui, eu e Priscila, para poder trazer essa informação para vocês. Então, hoje vocês vão ser tirados na caixa. Tá, eu e a Priscila, imagina a gente olhando. Próxima vez que a gente for tirar foto, Priscila, eu vou pedir para a Nara fazer essa foto. A gente vai estar buscando vocês aí dessa caixa para botar vocês fora dessa caixa. Então, o que eu preciso pedir para vocês? Quando eu dou essa aula, eu já dei essa aula em diversas instituições, diversos lugares, diversas empresas.
Vocês sempre trazem e focam nas limitações da telemedicina e deixam de olhar para o lado positivo e o lado amplo dela. Então, eu convido vocês a realmente fazer esse exercício durante essa aula, de se colocar fora dessa caixa, sai dessa caixa, esquece o que você aprendeu, da forma como você aprendeu, na verdade. E a gente vai poder fazer, né, hoje um compilado sobre esse tema. Pri, esse slide é seu, que eu não... As especialidades médicas que podem atender em telemedicina, né? Então, isso a Maite já deixou bem claro sempre, desde o primeiro dia, que todas as especialidades, né, podem atender em telemedicina. A telemedicina, como ela falou, nada mais é do que o uso de tecnologia de informação, né? Ou seja, de computador, de internet e de telefone para realizar as consultas médicas. E, gente, uma coisa que vocês sempre perguntam, né? Que é o que a gente vai debater mais, lembrando que a propedêutica não consiste só no exame físico, mas será que dá para examinar? Eu sei que as pessoas chegam e falam, não dá para examinar, mas peraí, examinar para você é só você palpar? É só você pegar na pessoa? Não. E a gente já tem, né, bastante literatura, então, desde que eu fui vendo esse cenário em 2020, a gente tinha muito menos literatura científica. Então, hoje a gente tem aqui uma revisão sistemática, tá? Então, lembrando, né, da pirâmide das evidências científicas, a gente está falando aqui da elite, né, de estudos que têm uma segurança de informação, né, uma revisão sistemática, e ele traz a seguinte constatação, tá? O nome aí do artigo, se vocês quiserem conferir, foi de 2022, e ele traz que as avaliações virtuais, elas foram realizadas de forma semelhante aos componentes do exame presencial para a precisão diagnóstica. E é claro que teve, né, uma ampla gama de intervalo de confiança, né, de confiabilidade entre os avaliadores, mas entendam que a gente já está tendo, né, bastante evidência científica robusta sobre os exame físico, sobre o exame físico e a telepropedêutica por telemedicina. Eu vi que ontem tivemos neurologistas, então estou trazendo aqui, eu sempre olho as especialidades de vocês para trazer um pouco do contexto da área de vocês. Então, esse estudo, gente, ele é muito legal, pois ele é um estudo já brasileiro, é um arquivo brasileiro de neuropsiquiatria, e ele traz sobre o uso da telemedicina pelos neurologistas brasileiros antes e depois do Covid-19. E o que ele traz de resultado? Né? De acordo com esses resultados, a pandemia influenciou profundamente o comportamento dos neurologistas brasileiros, que passaram a demonstrar uma ideia mais favorável sobre telemedicina e determinou uma busca ativa de informações sobre a teleneurologia. E, gente, algo que a maioria dos artigos falam quando eles são feitos no Brasil, por conta do cenário recente que a gente tem, é que existe o quê? O problema não é a telemedicina, o problema somos nós, entendem? E a gente precisa se capacitar para essa área. Então, a telemedicina em si, ela é segura, ela tem diversos benefícios, ela consegue resolver muitos problemas, só que o profissional aqui tem que saber o que ele está fazendo. Então, existe maior necessidade de capacitação, e vocês estão aqui para isso, estão aqui para se capacitar. Aqui, um outro estudo brasileiro, né? Eu fico muito feliz, eu sempre estou traqueando aí se saem novos estudos. Esse é da revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E prestem atenção nesse estudo, porque ele é muito legal, tá? Porque esse foi feito um estudo, olha para vocês verem a metodologia que interessante. Foi um estudo transversal que foi feito em 2020, num hospital público de Belo Horizonte, no Sistema Único de Saúde, né? E os pacientes, por conta da pandemia, tiveram a sua consulta adiada. Lembrando que a gente está falando do setor de uroginecologia, tá? Então, eu quero que quem for uro, quem for gineco, quem for urogineco, dá um alô aqui para gente. Então, esse é um estudo feito no departamento da uroginecologia. E o que eles fizeram? Eles pegaram os pacientes que teriam a consulta adiada por conta da pandemia, eles ofertaram telemedicina para essas pacientes e avaliaram qual foi o resultado. Então, a maioria dos participantes se interessou e concordou em ter a sua condição uroginecológica monitorada por meio do atendimento remoto. E dentre os fatores associados, né, o nível de escolaridade foi uma associação positiva com telemedicina. Então, isso é algo para a gente pensar, né,
para você conseguir ter acesso à internet. Obviamente, a gente tem, né, uma taxa hoje de mais de 88% dos brasileiros têm acesso à internet, mas a gente precisa de um certo, né, grau cognitivo para aprender a abrir, para aprender a olhar, para conseguir abrir link, enfim. Então, quanto maior a escolaridade, foi o que esse artigo constatou, maior é a facilidade com a telemedicina, o que a gente já espera. E a área cirúrgica? Tem algum cirurgião aqui? Já parou para pensar na telemedicina no cenário cirúrgico? Será que tem como? E esse é um ponto de vista que traz sobre a adaptação das habilidades, né, dos profissionais para a especialidade cirúrgica. E uma coisa muito interessante é que ele traz a questão do uso dos wearables como monitoramento pós-operatório, porque a pessoa vai estar com um dispositivo que tem, né, uma facilidade de captação de dados, e você pode avaliar o quê? As medidas de frequência cardíaca, temperatura, que são sinais que vão se alterando quando a gente tem uma complicação pós-operatória. E aqui, gente, eu só estou trazendo exemplos para vocês de como a gente tem literatura científica sobre esse tema. Aqui é uma comparação sobre o manejo de candidíase vulvovaginal. Quem é ginecologista obstetra aqui, me dá um alô, médico de família. Porque a gente sempre pensa, como é que eu vou fazer com corrimento? Como que a gente faz, né, na prática? No atendimento presencial, eu quero fazer esse exercício com vocês. Chega a mulher com queixa, eu tô com corrimento branco com muita coceira. A gente vai investigar, né, um pouco a questão clínica, mas olhando essa paciente, ouvindo essa história, me faz pensar no nicho da candidíase a vulvovaginal. Se não for uma paciente com candidíase recorrente, que às vezes tem que fazer laser e tem um tratamento mais intensivo, a gente está pensando nos casos mais comuns. Agora, se chega uma paciente para mim e fala, nossa, doutora, eu tô com um corrimento muito fétido, ele não coça, eu já vou pensar em outras doenças, como vulvovaginite, como Gardnerella, né, como vaginose, enfim, eu vou pensar em outras coisas. E aí você coloca essa paciente na maca para você examinar, onde você vai o quê? Confirmar que é o que você já estava pensando. É claro que tem alguns casos que vão nos surpreender, ser diferente do que a gente imaginava, mas o que esse artigo, essa comparação fala? Que existe, né, uma assertividade muito grande entre o tratamento, existe uma resolutividade muito grande do tratamento de vulvovaginite por telemedicina e houve sim um maior índice de prescrição de antimicóticos. Agora eu te pergunto, será que isso é ruim? Será que é ruim eu prescrever sem ver? Mas peraí, será que eu não estou ajudando essa paciente também? Então a gente está nesse dilema aí que você vai ver o que é melhor para você, o que você vai concordar e fazer. Aqui é uma comparação, né, uma concordância entre o face-to-face, né, a consulta face a face, na área primária, né, na zona que eu trabalho, primary care, atenção primária à saúde, na zona rural da Índia. E aí ele também trouxe bastante descrição positiva para a telemedicina. Temos otorrinos, pediatras que vão lidar com muita IVAS, infecção de via aérea superior. Temos já publicações aí, manejo de sinusite aguda pela e-visit, né? Porque é uma forma de você falar telemedicina, consulta. Tem um jornal, para quem for mais científico como eu, quem gosta desse tipo de literatura, que é o Telemedicine Journal of Health. Vocês podem entrar lá e se deliciar, porque tem muito, muito conteúdo para vocês. E aqui um dado que eu falei para vocês, que vocês estão no melhor momento para iniciar a telemedicina agora. Eu comecei em 2020, eu sou esse azul no meio. Antes da pandemia, a gente tinha uma certa procura, lembrando que esse dado é dos Estados Unidos, tá? A gente não tem esse dado nacional ainda. Em 2020, por conta da pandemia, houve um aumento, né? Quase que a gente duplicou o interesse, mas depois ele tem se mantido muito alto. Então, ó, pacientes com doenças crônicas, pacientes sem doenças crônicas, pacientes com doenças crônicas. Então, eu estou trazendo esses dados para vocês verem como vocês estão sendo sortudos e estar num time muito bom. E esse relatório também traz as especialidades médicas mais que utilizam a telemedicina nos Estados Unidos. Então, endocrinologia, gastroenterologia, reumato, urologia, nefrologia, cardiologia, otorrino, neuro, alergo, hemato,
eu, Family Medicine, dermatologia, geriatria, pulmonologia, né, pneumologia e psiquiatria. Agora eu vou trazer um dado para vocês que é Vozes de Minha Cabeça, Experiências de Dona Maitê. No Brasil, eu colocaria a medicina de família em primeiro lugar e em segundo lugar a psiquiatria. Mas nos Estados Unidos a gente já tem esse dado confirmado e são essas as especialidades que mais utilizam. E vocês já têm as habilidades que vocês precisam, e eu falei para vocês que vocês vão ter que adquirir algumas habilidades, não falei? Então, quais serão elas? Vocês vão ter que otimizar as habilidades de comunicação que vocês já têm, ou seja, oferecer uma escuta qualificada, trabalhar muito a sua comunicação verbal e não verbal. Então, comunicação não verbal, gente, é algo muito importante. Nunca deixem de olhar diretamente para a câmera, né? Porque se vocês, por exemplo, eu tenho 2 telas, eu estou olhando para o lugar em que está a câmera e vocês estão tendo contato visual comigo. Só que, na verdade, o meu slide ele está aqui. Se eu ficar olhando para o slide aqui, eu não estou passando uma ideia de desrespeito, de que eu estou nem aí para você, eu não estou me conectando com você, isso é a minha linguagem não verbal. Eu, enfim, só estou olhando para o outro lado e isso já está comprometendo. Se eu ficar no celular aqui, olhando para baixo, eu também mostro que eu estou desrespeitando o seu trabalho. O seu trabalho não, o seu atendimento. Estou tipo, nem aí, estou lá ouvindo você e fazendo as minhas coisas. Adaptar as habilidades do presencial para o remoto. Então, a gente precisa, né, lembrar que a gente já tem habilidades, a gente simplesmente vai transpor. Por exemplo, como eu vou avaliar uma mucosa? Como eu vou avaliar uma manobra deficitária neurológica? Será que tem como eu fazer? Eu vou ter que usar a criatividade para driblar justamente essas limitações do teleatendimento. Então, por exemplo, autopalpação, uso de dispositivo. Tem algum barulhinho, gente? Eu não sei se é da produção, é Pri que tá o mouse. Isso. Aperta de novo para ver se é. Tá Muito. Uhum. Meu Deus do céu. E driblar as limitações para o atendimento remoto. Então, vocês podem fazer a autopalpação, usar outros dispositivos, que é o que eu vou ensinar vocês. Então, por exemplo, a autopalpação é você orientar o paciente a palpar o corpo dele. Então, você pode virar para o paciente, olha, tá com dor de barriga, vamos mexer aqui, você vai ficar em pé, aí entra o seu figurino, você não vai fazer igual eu e a Priscila fazíamos no passado, de usar o pijama. Vocês vão estar sentados bonitinhos, porque eventualmente vocês vão se levantar para fazer esse atendimento, ok? Então, quais são as limitações do exame físico na telemedicina? Eu ia perguntar para vocês, mas eu já dei a resposta. Então, o exame físico palpatório, porque eu posso ter a autopalpação do paciente, mas eu nunca vou ter de forma tão fidedigna quanto eu estiver palpando. E aí eu pergunto para vocês, será que a palpação ela pode ser driblada para eu fazer esse diagnóstico? Será que ele é tão essencial assim? A gente tem também o exame físico auscultatório, né? Ele vai ser prejudicado, mas aí a gente vai pensar, será que eu preciso, será que é obrigatório eu auscultar um sibilo para eu diagnosticar uma asma? Será que eu preciso, ou com a história clínica, fatores de risco, eu consigo chegar a uma conclusão diagnóstica? E a avaliação das cavidades, porque a gente às vezes precisa de uma boa iluminação, tudo isso pode ser comprometido. Então agora, vamos literalmente dar um pulo, um salto para fora dessa caixa, porque a gente vai falar aí, né, de como fazer o exame físico remoto. Então, gente, é aquele momento, produção, se vocês quiserem tirar os slides, podem tirar, porque eu vou mostrar aqui. Então, gente, eu vou ser a paciente de vocês, tá? E a gente vai fazer um exame geral. Olhem para mim. Descrevam o que vocês veem. Eu tô em bom, médio, regular estado geral. Eu tô consciente, orientada. Eu quero ver vocês descrevendo aí, por favor. O bag lote. Tô de olho aqui no comentário. Tô esperando vocês responderem. Então, meu exame físico geral, eu consigo ver que eu estou em bom estado geral, eu estou comunicando, eu estou lúcida, estou orientada. E aí, ó, MUC, o que é MUC mesmo? Eu não uso essa sigla. MUC é medicações de uso contínuo que eu usava.
Ó, bom estado geral, lúcida, ó, e gente, cada país, cada estado vocês usam de um jeito. Eu uso bag Charlotte. Mas atenção, você tá vendo se eu estou corada ou não? E é o que veremos agora. Ó que beleza! Ó como vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo até que eu tenho mancha no olho. Então, não estamos fazendo mucosas úmidas e coradas, mas você não tinha visto a minha mucosa, cuidado. Agora, ó, você tá vendo a minha mucosa. De fato, a mucosa tá úmida, corada e batom tá saindo já. Então, tá vendo? Olha só, vocês não estão conseguindo informações suficientes da minha avaliação geral? Ah, vamos ver se tá com febre. Pede pro paciente pôr um termômetro. Aí, ó, vocês já estão descrevendo, perfeito. Agora a gente vai falar dos meus olhos. Eu vou pegar uma caneta que eu, infelizmente, não tenho. Eu vou pegar uma caneta, como a gente faz no exame físico presencial, e vou pedir para a paciente olhar para a caneta. Eu vou orientar ela, falar: fulana, você vai pegar a caneta e vai seguir com os olhos. O que vocês estão vendo? Contem para mim. Eu estou vendo a movimentação extrínseca dos meus olhos. Já estou começando a avaliar um pouco de pares cranianos aqui. Não tô? Aí vamos ver, pupilas, se elas estão isocóricas ou fotorreagentes. É um pouco mais difícil, tá? Depende muito da câmera do paciente. Lembrando que hoje eu uso uma webcam, mas quando a gente usa o iPhone, né, ou um celular que tem uma qualidade de câmera boa, a gente consegue ver muito mais. Aqui, se eu ajustar o ângulo, vocês vão ser capazes até de ver as minhas pupilas, gente. Ó, lógico que não vai ser uma avaliação tão fidedigna, mas dá pra gente ver muita coisa. Vocês estão conseguindo perceber? Então, aí, ó, olha só, Ana Luísa já fez a minha escala de coma de Glasgow. Só que muito cuidado, gente, com essa descrição. Será que eu tô afebril mesmo? Será que eu tô afebril? E não é melhor eu ver minha temperatura? Eu realmente tô cianótica, tô anictérica, agora a febril a gente tem que confirmar, porque você não tá me palpando. Agora, gente, a gente vai falar do ouvido, da boca e do nariz, para os otorrinos aqui. Então, supondo que eu estou atendendo uma criança aí, eu estou achando que essa criança pode estar com otite, eu posso pedir para mobilizar, né, a região aqui do ouvido, ver se essa criança tem dor, dá para eu ver se tem secreção, e tudo isso vocês vão direcionar o paciente. Então, eu vou falar agora como se eu fosse médica, falando para eu mesma que sou a minha paciente. Maitê, por favor, eu quero que você pegue na sua orelha, coloque a câmera bem próxima. Eu quero que você mexa ela para eu ver se tem alguma secreção. Põe o dedinho ali para eu ver se está tudo bem. Vamos fazer isso no outro ouvido também, Maitê. Peço, por favor, para que você pegue a sua orelha, que você movimente ela. Então, por exemplo, se eu estiver pensando em complicação de otite, mastoidite, a gente teria dor durante isso, estaria vermelho. Então, vejam só quantos sinais vocês conseguem ver de forma remota. Agora vamos ver a garganta, tá atendendo alguém com dor de garganta. Maitê, por favor, agora vocês vão se assustar. Dá para você abrir a boca, coloca uma iluminação boa, vamos ver a sua garganta? Gente, vocês estão vendo, inclusive... Gente, vocês estão... O que é aquilo, ó? O que é isso branco atrás da minha garganta? Olha isso, gente. A gente está vendo isso de telemedicina. Meu Deus, que lindo, gente, que eu estou mostrando para vocês. O que é isso? Quem se lembra? E o que isso significa? Lembrando para vocês que eu estou sobre muitas medicações porque eu estou gripada. Eu estou anasalada. Isso é uma secreção mucosa escorrendo atrás da minha faringe, gente. Vocês conseguem ver que a minha amígdala tem cásium. Quem for otorrino já está me... Gotejamento posterior. Isso mesmo, é um sinal da vela. Descarga pós-nasal. Eu chamo de sinal da vela. Gente, mais didático com a minha garganta impossível. Então, olhem só o que a gente está conseguindo ver. Eu estou super congestionada e está aqui pingando para trás. E olha só como a minha amígdala, ela tá hiperemiada, ela tá hipertrofiada, vocês não acham? E a secreção tá descendo lá. Então, isso tudo é para mostrar para vocês como é possível a gente ver algumas coisas assim, de garganta. Lógico, se você for um otorrino que precisa ver a glote, aí você vai ter que utilizar seu equipamento e o paciente vai ter que estar de forma presencial. Mas tem muitas situações que vocês podem fazer pela tele.
Agora, da parte cardiovascular, eu vou ter que voltar aqui a minha câmera. O que a gente pode ver de cardiovascular? Será que essa paciente tem edema? Aí eu vou pedir para a paciente mostrar o pé e palpar, né? Você não precisa fazer essa pose aqui de pilates que eu tô fazendo, mas o paciente vai apertar. Ó, eu não tenho godê, eu não tenho nenhum sinal de edema. Nenhum. E outra coisa, ó que bonito. Olha as bolhas do pé, gente. Dá para vocês verem até as bolhas do meu pé, ó. Olha aqui. Estou com uma boa perfusão capilar. Estou apresentando flictemas após ter andado muito nos meus pés. E não tenho nenhum edema. A gente está falando agora da parte cardiovascular, né? Então, ó, eu tô com uma boa perfusão, né? A gente pode pedir para o paciente, na hora de avaliar agora a parte respiratória. Eu até botei uma blusinha, um cropped, justinho para vocês verem, mas a gente pede para o paciente, pede para ele respirar, dá para vocês contarem a frequência respiratória. É lógico, né? O problema são os pacientes. Realmente, a gente tem que orientá-los a fazer isso. Então, Maitê, supondo que eu tô com um bebê, Maitê, põe a Luciana aqui de lado, por favor, tira a roupinha dela. Vamos contar as incursões respiratórias da Luciana. Pede para a criança ou para você contar, para o paciente contar alguma coisa e você vai ver o quê? Se a pessoa está com fala entrecortada, que é um sinal de dispneia. Agora vamos para a parte gastrointestinal. Paciente relata para vocês assim na teleconsulta, doutora, nossa, eu comecei com uma dor de barriga. Tá muito estranha, doutora. Eu tô com uma dor na barriga, tô com medo de ser apendicite. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte: eu sou a médica, vocês vão ser os pacientes. Eu vou pedir para você, ó, ficar em pé, por gentileza. Aí eu quero que você, com as duas mãos, assim como eu, vá palpando, né, acariciando a região do seu abdômen para você me dizer onde é que dói mais. Ai, doeu aqui. Ai, perfeito, doeu aqui. Você costuma ter essa dor, por exemplo, você após se alimentar? E aí, de forma remota, você pode fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma crise de cólica biliar. Estão captando? Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Pele e anexos, gente. Lógico que, né, a gente precisa de um paciente dele ter uma câmera de qualidade para a gente poder ver isso. Existem já dermatoscópios que são remotos, que o paciente pode ter e você pode mandar para o paciente, que você consegue até ver as lesões de melanoma, diferenciar a cantose, enfim, aquelas coisas que eu não sou dermato, gente, eu não tenho um dermatoscópio, mas eu tenho uma lupa. E o que eu oriento para o meu paciente? Ele pode baixar uma lupa no celular. Para quem é usuário da Apple, a gente já tem a lupa. É só vocês digitarem lupa e vocês vão ver que interessante. É uma câmera, tá? E a gente vai ver como é que tá o meu bigode. Então, a gente vai aqui, a lupa, a gente vai aproximar bem. E eu peço para o paciente me mandar essa fotografia. Então, dá para ver bastante coisa. Aí, supondo que o paciente chega para você e fala: Nossa, doutora, começou a coceira aqui no meu cotovelo, na minha axila, e você acha que pode ser uma tinha, alguma, enfim, uma lesão fúngica, bota a foto também. E outra coisa, muitos pacientes, vocês não vão usar o iPhone ou o Samsung, o celular de vocês, porque a gente vai estar no computador preferencialmente, mas se o paciente tiver com o celular em vídeo, você pode orientar ele, olha, se tiver de dia, vamos para uma iluminação mais natural, tira a roupa, né? Faz, né? Pede para o paciente fazer vídeos. Lupa. Qualquer marca tem um lupa. Vamos ver as minhas espinhas, ó. Juntos. Eu vou pegar a minha câmera, a minha webcam vai estar olhando para o meu celular e a gente vai juntos, ó. Olha só os meus poros. Olha meu pé de galinha. Olha o rímel torto, gente. Que vergonha. Porque eu sou míope e não tinha enxergado. Ó, o delineador tá bonitinho. Dá pra eu ser blogueira de maquiagem. Ó. Ai, obrigada, Luciana. Aqui, do outro lado. Peraí, eu vou fazer assim direto, ó. Não, vamos fazer assim que dá pra vocês verem mais detalhes. Tá cheio de dedo. Peraí, deixa eu me localizar aqui. Com a minha lupa, acho que eu abri muito ela. Aqui, pronto.
Então, vamos voltar aqui com a lupa. Ó, dá para vocês verem, gente, essa lesão aqui. Dá para vocês verem que eu tenho algumas lesões acneicas. Ó, isso aqui é um prato cheio pro dermato. Aqui, ó, alguns cravinhos. Ó, uma lesão acneica. Olha só os poros. Já não dá para um dermato prescrever um skincare assim, gente? Ó, aqui as rugas. Olhe quantas informações eu estou tendo através de um aplicativo que vem de graça no celular, gente. Agora, a parte músculo-esquelética. Como que a gente pode fazer? Né? A gente pode pedir para o paciente, vai fazer uma inspeção estática e uma inspeção dinâmica. Ai, doutora, eu tô morrendo de dor no ombro. O paciente está assim. Você já vê que tem uma alteração postural. Aí você faz uma inspeção estática, né? Olhar o paciente parado. Aí pede, Paula, repete comigo, abre o braço, dói. Ai, doutora. Paula, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que vocês me digam qual que é essa manobra. Eu quero que você coloque o ombro para trás e veja se tem alguma dor. Eu estou fazendo uma manobra de manguito rotador, estou pedindo para a paciente. E eu posso adaptar a manobra. Eu posso falar assim, olha, vamos fingir que a senhora está rezando. E aí deixa o braço bem retinho. Que manobra que é essa? Tá vendo? Quantas coisas a gente pode fazer que a gente não imagina que a gente pode fazer. É um mundo de possibilidades. Fico muito feliz, gente. A aula tá fantástica. Obrigada. Fantástico são vocês que estão aqui para aprender junto comigo. A parte neurológica. Essa é muito interessante porque às vezes a neuro tem que palpar, usar martelinho, mas tem muitas coisas que vocês podem fazer. Por exemplo, vamos ver se vai ter, né, fraqueza muscular. Tem alguém junto? Tipo, parente da dona senhora Maria Clara, eu supondo que eu sou uma idosa. Aí vem o meu filho aqui. Eu quero que a senhora tente abaixar a mão dela. Mas, Maria, a senhora não pode deixar. E vem alguém tentar. Dá para você estimar a força muscular da pessoa. Dá para você fazer as manobras cerebelares, né? Aquela também. Eu tô de short, gente, mas dá para vocês fazerem isso. Dá para vocês pedirem para o paciente, né? Tentar fazer algumas movimentações para você avaliar a questão de par craniano. Dá para vocês pedirem para avaliar odor. Tem muitas coisas que vocês podem fazer. E, por fim, né, o exame mental, o exame psíquico, ele é o mais beneficiado. Vamos fazer o meu exame psíquico. Eu tô com bem-estar, eu tô autocuidado preservado, eu tô consciente, né? Não estou com a fala agitada, não foi detectado delírio ou alucinação. A gente consegue ter uma boa noção, né? Não tô com, né, faces de estar embriagada, intoxicada, nada disso. Estão gostando? Já podem botar a Pri e o slide de volta, gente, que essa hora eu gosto de ficar sola, para vocês conseguirem ver a minha cabeça aqui. Gente, essa aula sem imagem é a melhor de todas. E assim, vocês estão vendo aí 5 minutinhos, 15, né? A aula dela é gigante, é um módulo só ensinando cada coisa. Sem falar dos nossos casos práticos, né? Que outros médicos de outras especialidades gravam para dizer como é que eles atuam, né, no ambiente deles. Então, gente, vale muito a pena. É ouro em pó, ouro em pó. Eu nunca vi ninguém Gente, comprar, eu nunca vi nenhum curso, eu nunca vi nada, nada, nada. O que eu vi são livros dessa grossura. Gente, vale muito a pena. E corre por causa das vagas, a gente já contou isso, né? a Priscila, ela tem 2 filhos. E aí eu cuido das crianças também quando precisa. E a Priscila, ela já assistiu tantas vezes essa aula que eu brinco que ela já é melhor do que muito médico, viu, gente? E ela chega e fala, Maitê, tá com não sei quantas incursões por minuto, tá com o dedinho vermelhinho, e ela vai adaptando para a linguagem dela e eu consigo várias informações. Termômetro, tensiômetro, é bem legal. Perfeito. Do Luiz, eu achei muito interessante a sua pergunta, só vou responder já que faz sentido, né, pertinente aqui agora. Ó, se o hálux valgus ou atleta com fascite plantar ou alguma outra doença da sola, acho que para mostrar melhor o paciente teria que abaixar.
Ou você pode pedir o seguinte para o paciente, eu já tive que avaliar pé de paciente. Eu pedi para o paciente sentar num sofá normal e o familiar mostrar, né, com a câmera ao pé, ou o paciente pode apoiar, por exemplo, na garrafa mesmo. Ele está com o celular, ele vai pôr, vai apoiar aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Aqui é o meu celular. Tá apoiado e aí você orienta. Senhor, mostra o seu pé, por favor. Aí ele tá com a câmera ali. Então tem como você adaptar um pouco. Acho que essa é a sua área, né? A área ortopédica. Então, Olha, parabéns, Mônica, já reservou a vaga. Então, muito bem-vinda. Agora você é nossa pupila. maravilha. E Ó, aqui trazendo a mais. Marcela, amiga, a Marcela dizendo que consegue fazer melhor do que no consultório. Viu, gente? Vocês viram? É isso que eu queria que vocês tivessem essa percepção do tipo, é possível. Na verdade, é possível e eu já sei fazer. Eu não estou trazendo nada de novo para vocês. Eu só estou adaptando o que vocês já sabem para vocês verem como é possível ter muitas informações de forma remota. E no fim dessa aula, a gente vai ter um caso clínico muito especial, que vocês vão entender certinho o que aconteceu nesse caso clínico. É uma paciente que autorizou a liberação da imagem dela. Que essa paciente trabalha com essa área, então o negócio está tudo certo aqui, validado. E aqui, gente, é um artigo muito interessante que ele, para simplificar, ele coloca 10 passos para você fazer o atendimento remoto. Então, ver os sinais vitais. Então, por exemplo, se o paciente tem, a Priscila tem termômetro, ela tem oxímetro porque ela é asmática, dá para você pedir para o paciente, olha, você tem balança, você tem termômetro, já separa tudo para consulta, para você ver os sinais vitais que são aferidos pelo paciente. Vocês conseguem ver passo 2, pede para mostrar a pele, pescoço, né? E também distensão, pede para fazer alguns movimentos, pulmão, né? O lungs, coração, pede para o paciente palpar, ver se, né? Talvez alguns conseguem identificar pulso, pode pegar dados dos wearables. Eu estou sem o meu aqui, mas eu tenho um reloginho daquele Amazfit que eu uso para correr, e ele vê frequência cardíaca, ele é um reloginho baratinho. Eu já cheguei a ter o da Priscila, tem o da Apple, mas o da Apple eu acho que descarrega muito rápido, eu não tenho paciência. Mas a Priscila já mandou dados para mim do reloginho dela. Está com o seu aí, amiga? Não, deve estar Deve carregando. estar carregando, viu? Aqui, ó, nem Aí, ó. assim. Então, esses dispositivos, gente, é lógico que não é todo mundo que vai ter acesso, né? Porque a gente está falando de um dispositivo que é caro. Mas quando o paciente tiver, ele pode ajudar você. Abdômen, as extremidades, a parte neurológica. E uma coisa muito legal, né? Avaliar os determinantes sociais de saúde. Lembrar que a propedêutica, ela não é só a gente fazer um exame físico. A gente lembra que a saúde, eu acho que não sei se vocês têm esse conceito em mente, dos determinantes sociais de saúde, que a gente tem no início, a saúde é determinada pela genética, pelo nosso estilo de vida, e também vai crescendo, né, por todo o nosso meio social, de trabalho, familiar. Então, tudo isso pode ser investigado também na sua teleconsulta. O autoexame físico, já expliquei para vocês, que é você orientar o paciente para que se palpe. Então, tem um paciente que eu acompanhava meio que domiciliar, e às vezes a gente fazia uma tele que a familiar até conseguia fazer manobra para a gente ver roda denteada, para a gente ver rigidez muscular. Então, vejam só que interessante. E aí vocês podem pedir até, por exemplo, criança, para você palpar, ver se está com linfonodo, a mãe consegue ajudar a identificar essas coisas. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de teleconsultas reais, né, que é do telehealth dos Estados Unidos e que tem alguns vídeos de orientação. E a gente vê que a paciente está. Observem aqui, temos o paciente, que é um senhor, a acompanhante dele, a médica orientando e a acompanhante aplicando os testes no paciente. Outra situação. Aqui, ó, mostrando um cotovelo que tá parecendo que é uma psoríase isso aí. Tá, ó, né, tem um eczema aí, tá meio perolado. Quem é da dermato pode me confirmar aí. Mas olha só, e eu fico muito engraçado, gente, que eu tô sempre sorrindo, igual essa médica aqui, ó. Eu fico, que lindo! Ai, que bonitinho! Eu adoro ver os cachorros da família, vejo tudo. E eu fico sorrindo a consulta inteira. E aqui eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero que vocês me digam como vocês descreveriam o exame físico desse moço, o que vocês pensariam que ele tem,
essa moça, será que ela tá doente? Será que ela tá bem? Tá só contemplando a janela? Mas o que eu quero que vocês entendam? Quando vocês entram na sala de espera do consultório de vocês, quando vocês olham para o pronto-socorro, a sala de espera da UBS, vocês sabem diferenciar quem tá doente e quem não tá. Vocês têm a ectoscopia, em que você avalia o estado geral do paciente. Pela telemedicina não é diferente. Se o paciente ele me atende, ele está deitado na cama com uma luzinha fraca, às vezes eu sei que ele está um pouco mais comprometido do que se a Pri me atende assim, que ela já me atendeu no consultório assim, no escritório dela, iluminada, sentada, bem arrumada, ou seja, ela está com uma saúde um pouco melhor. Assim como, olhando essas imagens, se o paciente abre a câmera e você está assim, o outro está deitado, já está com alguma coisa porque está com dor de cabeça, está com o termômetro por perto. Tudo isso vocês conseguem ter uma impressão clínica. Né? Os remédios que utilizam é muito importante. Verdade. Boa, Pri. Tá tomando remédio, às vezes ele para no meio da consulta, toma remédio. Isso, se tiver exames recentes, ele mostra, né? Perfeito. Estão gostando? E aqui falando dos dispositivos. Lembrando que a gente tem, isso são dispositivos para facilitar o nosso exame físico. Temos a aferição dos sinais vitais, né? Que você pode ver temperatura, você pode ver oxímetro, peso. Os wearables, tem wearables que fazem até eletrocardiograma D2 longo, eu tinha um da Samsung que fazia, e a depender você pode pedir para o paciente, o da Priscila eu sei que faz também, que é Apple, você pode ver a frequência cardíaca, pode ver a frequência respiratória, depender do wearable, consegue já medir, você pode ter essas informações. E existem, né, vários dispositivos avançados, então aqui é um dispositivo que ele tem um estetoscópio acoplado, um otoscópio acoplado, e o paciente vai estar usando esse dispositivo na casa dele e vai estar aparecendo para você diretamente no prontuário. Dentro da nossa plataforma, a gente especifica um pouco ele melhor. E agora, para a aula ficar ainda melhor do que vocês imaginavam, vocês agora vão aprender o que fazer com essas informações que vocês estão coletando do paciente, porque não adianta só saber, né, Pri? Exatamente. Vocês sabem, né, que agora nós temos a novidade, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, todo mundo tem que seguir. Então, muda para aí, amiga. Engraçado que eu consegui mudar no outro e nesse não vai. Então, você não tem escolha. É preciso se adaptar à LGPD, tá? Isso é o respeito ao paciente. A lei ela veio para reforçar esse respeito, a individualidade, o sigilo, prezar ainda mais pelo sigilo, né? Esses dias eu fui no laboratório colher sangue e aparecia lá no telão. Coleta 01, Priscila Guimarães, José Lessa Neto, meu Deus. Tipo, se eu não quisesse, né, que soubesse que eu estava fazendo exame. Então, tem muitas empresas grandes ainda, farmácias, que me dê seu CPF, por favor, você fala o CPF, também é um dado sensível. E também estão acontecendo muitas multas, né? Só que como começa no sigilo, a gente não sabe. Eu lembro que um dia eu liguei para a Pri, que eu faço academia num lugar e eu tinha comprado roupa numa marca de roupa que chama Rova. E aí a academia, para mim, falou assim: nossa, você comprou roupas naquela loja e você vai ganhar não sei quantos por cento na próxima mensalidade. Aí eu falei: Priscila, eu fui vítima de um vazamento de dados, não fui? Ela foi, do tipo, como assim, gente? Eu comprei numa loja que não tem nada a ver, uma loja online, não tem nada a ver com a minha academia. Como que eles ficaram sabendo que eu comprei roupa lá? Enfim, perigoso. E aí, pessoal, o que são os dados sensíveis, né? Eu não vou trazer para vocês, RG, CPF, nome completo, pai, mãe, data de nascimento, nada disso. A lei fala no artigo 5º que dado pessoal e sensível são dados pessoais sobre a sua origem racial ou étnica, a convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico,
ou quando vinculado a uma pessoa natural. Então, veja, se você é até filiado de um sindicato, não necessariamente as pessoas precisam saber. São dados sensíveis, tá? E não podem ser violados. Acho que é bom até eles tirarem um print aí dessa página, amiga, para entenderem o que são os dados que a lei realmente considera. E Pode é tudo passar. que a gente pergunta, né, gente? Tipo, eu pergunto só do sindicato, eu nunca perguntei diretamente, mas assim, a parte religiosa, nós médicos, a gente capta só informações sensíveis. Ah, eu lembro só um exemplo, Pri, que eu também lembro que eu comentei com você, você achou isso um absurdo também. Eu trabalhava numa unidade de saúde, gente, que tinha uma impressora que ficava na recepção. E aí todos os consultórios tinham que sair para buscar a ficha. E aí um dia eu fui buscar um pedido de exames que eu tinha feito e eu vi o resultado de um sífilis positivo. Que a pessoa, algum médico foi lá, tirou e deixou virado assim na mesinha do lado para o outro colega pegar. Gente, e se alguém naquela recepção só olha e lê, nossa, fulano tá com sífilis? E se é uma cidade pequena? Acabou a vida, Acaba, né? né? Bom, consequências em não seguir essas leis, né? Eu trouxe aí, todo mundo conhece, né, a dona Marisa, que é a viúva do nosso atual presidente Lula. Quando ela foi se internar, né, houve um vazamento de prontuários, porque é o seguinte, não é porque você é famoso ou uma autoridade ou qualquer coisa nesse sentido que você apareça mais do que as pessoas, que você é obrigada a revelar o seu estado de saúde. Então vamos lá, a dona Marisa, ela buscou socorro no hospital, vamos supor, passando muito mal, não sei qual é o problema que ela tinha, mas os médicos atenderam, fizeram lá os primeiros socorros, depois foram dar uma coletiva de imprensa, sem pedir a ela, provavelmente, eu acho que não deve nem ter essa autorização, e falaram, a tomografia de Dona Marisa, feita no Hospital São Bernardo, estava sendo compartilhada numa rede social. Então, o vazamento não parou por aí. Poucas horas depois de chegar ao Sírio, a médica do hospital do Sírio compartilhou informações da ex-primeira-dama no aplicativo de mensagens. Então, imagina você pegar uma tomografia, né, de uma pessoa que provavelmente estava com algum problema nessa tomografia e, por ser, né, uma pessoa importante para o país, você vazar os dados. Então, isso é vedado. Então, não é se vocês um dia tiverem numa UBS, alguma coisa nesse sentido, não fiquem, não deem, né? Até que o próprio doente autorize que vocês façam essa coletiva de imprensa, tá? E um exemplo diferente, pensando agora, por exemplo, tá o mistério, né, que a Kate Middleton, que é eu não sei o que ela é, ela é esposa do filho do rei, sabe? Princesa, não sei. A Kate Middleton, ela tá com câncer. E aí, ninguém sabe o câncer que ela tem. Porque está sendo preservado e respeitado os direitos dela. Ela deu uma coletiva, ela mesma falou que ela foi fazer uma cirurgia eletiva e durante a cirurgia eletiva foi identificado um câncer e que ela agora está em tratamento e ela quer respeito, né, pela privacidade dela e da família dela. E realmente, até hoje a gente não tem, E aí, não sabemos o que ela tem. se fosse aqui no Brasil, hein? Todo mundo já sabia até a medicação que ela estava tomando. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês um julgado para vocês verem como isso é importante. O que é um julgado? É a decisão, nesse caso é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela fala que o vazamento do prontuário médico do requerente, ao indicar ser ele portador de HIV, gerou uma situação embaraçosa e degradante no ambiente de trabalho. E aí, por esse motivo, ele vai receber dano moral, material, né, e ter esse respeito, né, na LGBT. Então, é assim que está funcionando. Por isso que eu falo, precisam respeitar. E os prontuários, para mim, são os locais mais seguros onde você respeitam esses dados. Plano de saúde, aqui eu trouxe outro julgado, esse é do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraviou um prontuário médico.
Então, imagine, fiz uma cirurgia eletiva, fui no hospital e pedi para pegar os meus documentos, né? E aí a moça falou: não, seu prontuário não está mais aqui, ele extraviou. Foi documento da equipe médica e enfermagem, e aí na coordenação não tem mais. Perdeu o documento. O que é que acontece? Dano moral. E aí ela vai ser de um valor determinado, né? A depender do caso, se for mais grave, a indenização é mais grave, mais cara, e se não for, é menor, né? É menor. Então é mais alta ou menor. Então não é brincadeira, gente. A regra base de proibir o compartilhamento, né? Então, como eu falei para vocês, eu expliquei cada caso, né, dos dados sensíveis, o que são, mas tem exceções. Primeiro que eu já tinha falado, quando o paciente autorizar, tá? E lembrem do termo de consentimento, tá? Esse termo de consentimento, ele tem que ser um termo voltado para essa autorização. Então, não pode ser o termo da telemedicina, o termo de uma cirurgia, não. É um termo para quebra de sigilo da paciente ou da equipe médica, né, para falar sobre até onde falar, né? Então, não esqueçam isso. Caso o tratamento desses dados se revelar necessário por motivos de interesse público. Então, por exemplo, não necessariamente uma pessoa famosa, mas essas doenças de notificação compulsória, né? Então, uma tuberculose, uma catapora, essas doenças, elas têm que ser reveladas para que as pessoas saibam e tomem cuidado e para que os próprios pacientes passem o tempo isolado, né? Maravilha. E aqui eu trouxe para vocês uma checklist. Primeiro, observe se a plataforma ou software que você escolher cumpre os requisitos da LGPD. Como vocês sabem, no Telemap tem um módulo só de plataforma. Tem várias, assim, que eu lembre, Dr. Online Clinic, enfim, não lembro, são muitas. E aí vocês observem, tá? A plataforma para saber se ela cuida da LGPD. Observe se existem regras dentro da plataforma que não podem ser violadas. Se houver funcionário na clínica, consultório, treine para que eles cumpram a lei. Então, como a Maite falou, né? Essa impressora, onde as pessoas passam e vão pegando documento. Não, tem que haver um treino, né? Tem que haver outras impressoras. O seu paciente não é o paciente da outra pessoa, então tem que ter esse cuidado, sim. E se o ambiente virtual, o consultório ou laboratório solicitar senha para resultados de exame, né? Que às vezes você quer receber seu exame pela internet, quero. Então, opte sempre por senhas fortes com caracteres. E aqui eu trago para vocês, né, como é que eu passei a viver depois que eu escolhi a telemedicina, o teledireito e a televida. Eu sou mãe de Cadu e Matheus, vivemos nós três, somos maravilhosos, amamos uns aos outros e eu tenho hoje total consciência de que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu estou há 6 anos só defendendo o médico e estou há quase 3 anos na MAP. Então, eu passei antes disso 3 anos, fora o tempo de formada, né, de outros processos, lutando, né, para poder ser reconhecida, escrevendo livro, artigo, dando palestra. Então, pode ir passando, amiga, que eu vou explicando. Eu só trouxe um comentário, porque, gente, a Priscila tem. Olha o tamanho dos filhos dela. Eu quero que vocês chutem a idade da Priscila. 15. 15, 16. E aí, ó, eu falo para vocês das 5 linguagens do amor, que foi o que eu trouxe para dentro de casa. Então, você sabe que esse caminho de liberdade, só quem pode decidir é você. Então, ó, eu decidi, estou aqui há 3 anos, trabalho somente com teledireito, não atendo ninguém de forma presencial, a não ser para fazer audiência, alguma coisa nesse sentido.
atende o país inteiro, até lá o Acre, né? E a gente tem sempre uma escada. E aí cabe a você descer, subir e descer e chegar na beleza, né? Dessa chegada aí tão maravilhosa. Essa foto é na casa de praia, é uma delícia descer, porque você tem um mar espetacular aí na frente. Aqui nessa foto do lado esquerdo, no caso, né? É que vocês devem ter lido ou ouvido falar nas linguagens do amor, e aí eu trago muitas flores, muita coisa boa para vocês. O toque físico também é uma linguagem do amor. Ó. Minha avó, minha mãe, minha tia, todo mundo abraçando o meu mais velho. Presentes, né? Que são viagens inesperadas. Inclusive, a gente está viajando já já, nós dois. Pode passar, amiga. Ali foi no Maracanã, no aniversário. Eles fazem aniversário em junho, 5 dias de diferença. Então a gente. Obrigada, pessoal. Olha, Voltou. ninguém sabe a minha idade, ainda bem. Mas eu tenho 20 anos, tá, pessoal? Aham. Tem um filho de 18 e tem 20 anos. Uma dica: eu estava grávida quando ele tinha 18, então, por aí. Cadê a amiga? Então, o pessoal, põe aqui, ó. Já tá na. Aí. Já estamos acabando. Aí, Cadê? olha, não fiz nada. Aí, pronto. E aí, pessoal, tempo de qualidade, então eu tenho tempo para ir remar com eles, para brincar de areia, né, de subir em árvore. E é isso que eu trago para vocês, a minha família, e tudo isso eu só posso fazer, estudar com meu filho para uma prova, sair para tomar. Ontem eu fui tomar um banho de mar, assim que eu acordei, para ficar bem para telemedicina à noite. Então, eu tenho nessa sorte. Aí a minha vozinha que eu cuido, que mora comigo, e aí enquanto ela faz a unha, eu renovava, estudava ali, atos de serviço, enfim. Gente, vocês podem ter tudo isso. Quanto tempo você não vê sua avó? Quanto tempo você não vai dar um abraço nela? Sempre tá de plantão, né? Quanto tempo você não sai com ela para fazer a unha, né? Para fazer alguma coisa. Então, aí às vezes são meus finais de semana que normalmente são estudando. Aí nessa folga, eu consigo acompanhar, né, e conhecer os amigos do meu filho, que é muito importante hoje em dia a gente saber isso. Ainda mais adolescente. E aí, ó, eu estudando, meu pai tocando violão, meu filho também toca. Essa outra foto aqui é na casa de praia, então eu, com essa vista aí maravilhosa, já consegui trabalhar várias vezes por aí. E é isso, presença ao invés de ausência. Escolham o telemap. Escolham. A vida online. E, gente, agora a gente vai discutir um caso clínico dessa querida paciente que se chama Priscila. E a Priscila, ela é uma paciente que eu acompanho por conta de asma. E, no caso, essa pessoa também é minha amiga e minha sócia. E esse dia eu lembro que a Pri estava passando por uma crise de asma, e foi um caso que vocês sempre perguntam, como é que converte para o presencial? A menina me liga quase roxa, falando assim, amiga, eu tô muito, Quase roxa. eu tô em crise. Tá. Aí eu falei, você vá para o hospital agora. Ela estava com fala entrecortada, ela estava dispneica, e ela estava passando por uma crise de asma mais grave. E aí ela foi para o hospital. Mesmo usando Predsim, enfim, tudo, eu não conseguia, né? Minha oxigenação caiu e eu fiquei aí. Tudo isso, eu tenho alergia a ácaro. E aí eu tava num lugar que tinha e é isso. Ficou internada. Agora, peraí, gente, voltem. E aí, Priscila, ela foi, né, recebeu alta e ela não melhorava. Falava, Priscila, tá alguma coisa estranha. Me mostra você usando a bombinha. Aí, Priscila usando a bombinha. Aí eu falei, tá aí o problema. Mais ou menos, ela fez. Não, essa melhorou, foi depois eu te orientar. Assim. Mas você me orientou depois de contar até 10, porque eu só fazia. Isso, eu acho que esse foi depois. A Priscila só fazia um bem pequenininho, ela não contava os 10 segundos.
E a Aí eu Maitê falei, falou deve... que lá, dose de emergência, a gente faz com criança 8 vezes. E eu, meu Deus do céu. Aí depois eu falei com o outro médico que cuida do meu filho, o menor, que ele tem rinite, tem tudo. E ele falou, Priscila, você não ia ficar boa nunca, porque é a partir da 8ª vez que a gente considera dose de ataque. E aí depois eu fiz, ou antes, eu não lembro qual foi a ordem. Eu tô Com com um bafão na minha mão. Ah, lembrei, porque ela inala e depois ela chupa. Daí não, tem que ser ela. É. Pois é, minha gente. Opa, deixa eu tirar minha tela. Pois é, minha gente. Aqui, ó, 36. 36. E não parece, né, gente? Olha, o pessoal quer saber mais da plataforma. O que é que vocês querem que a gente fale? Obrigada pela minha família Eu vou linda. mostrar certinho. Porque, gente, vocês viram, né? Como a telemedicina é possível, o quanto de coisas que eu acho que vocês tiveram. Eu ouvi o cliquezinho na cabeça de vocês durante essa live, tipo, de forma figurativa, é óbvio. Mas é isso. A gente tá falando de um cenário em que vocês são capazes, têm tudo na mão, basta simplesmente escolher começar. E a gente conversou um pouco ontem, hoje também, sobre a situação que nós médicos estamos, de burnout, de estar sofrendo assédio, de estar apanhando no hospital. Né? A gente está literalmente deixando muitas vezes a nossa saúde para cuidar dos outros. A Pri, ela teve que passar por um momento de desgaste muito grande para ela incorporar o teledireito, né? Que é uma outra área, mas é bem parecido com o que a gente está vivenciando. Porque imagine no passado, será que, como é que você vai julgar alguém de forma remota? Como é que você vai atender um cliente? E na medicina é a mesma coisa. A gente está podendo viver isso e não ter que escolher entre a família e o trabalho. Gente, isso é maravilhoso. Inclusive, por exemplo, semana que vem eu tenho meu mestrado, tenho alguns pacientes para atender e decidi ir lá na casa da minha avó, porque eu vou entrevistar algumas pessoas na cidade dela. Então, vejam só quantas coisas a gente está conseguindo ter hoje que possa nos tirar desse loop infinito que o médico está se encontrando a cada vez mais. E aí, vocês viram que a gente estava com a Aline e com o Eduardo aqui, que são ex-alunos. A Aline, ela é uma mulher, cadê a Aline aqui? Que ela até mandou para a gente lembrar. A Aline, ela tem 30 anos, ela é endocrinologista, e ela estava, né, no fim do R4 de endócrino, e ela queria muito começar a trabalhar, atender telemedicina já focada na área da endócrino, e ela conseguiu, mesmo durante a residência, ela conseguia atender, gente, ela não precisava ficar complementando a renda dela com vários outros plantões, ela já estava numa área. O Eduardo, que ele é MFC, né, ele realmente conseguiu através da MAP, ele se sentiu empoderado, seguro, e inicialmente ele estava complementando a renda dele, ele fazia o BS 24 horas semanais, e aí ele estava complementando a renda dele com a telemedicina, ele fazia os atendimentos nos outros momentos, acabou fazendo um curso ou outro, por exemplo, o cannabis medicinal, eu sei que ele estudou, e foi incorporando aí nos atendimentos dele de telemed. E tudo isso, gente, são pessoas reais que estavam aqui, inclusive, porque vieram nos prestigiar, porque a gente acabou criando um vínculo muito legal com eles, que a gente acaba criando com muitos dos alunos. E vocês veem, é isso, né? Essas pessoas tiveram a realidade ou otimizada ou transformada. Às vezes a gente pensa, eu vou fazer telemedicina, vou ganhar 150 mil. Não é assim. Primeiro você vai incorporar no seu dia a dia, vai sentindo como é que vai ser o seu desempenho, vai aprimorando no que precisa, vai escalonando, vai aumentando. Mas o mais importante é que a partir do momento que você diz sim para telemedicina, você não diz mais não para sua família, para suas outras coisas. Magoados. Ô, Tânia. Amiga, só fazer um comentário dessa primeira frase. Telemedicina de graça? Que eu sei o que você está vivendo, Tânia. Eu estava no grupo hoje. Tânia, olha aí as suas contas bancárias e seus boletos. Mas você deve estar falando, Tânia, que você às vezes atende o paciente, ele fica por telefone ainda te acionando, te pedindo coisas. Eu estava no grupo hoje comentando com as Nutris e outros médicos que eu acompanho nesse grupo, que um paciente tinha passado numa consulta que foi remota com uma Nutri, e depois de 6 meses veio pedir para ela renovar o suplemento, do tipo, pô, amigo, peraí, né? Já passaram 6 meses, eu não sei nem como é que você tá, vai que você virou obeso em 6 meses. Então, Tânia,
é isso que a Priscila falou, cara, você tem boleto, esse é o seu trabalho. Eu adoraria, né, que a gente pudesse ter várias rendas de outra forma e todo mundo pudesse ter acesso à medicina que a gente pode promover. Mas a gente tem que pagar conta. Então, a medicina é o nosso trabalho, é o que a gente escolheu para poder pagar conta. Então, o que eu faço? Tá. Tânia, eu não cobro, a Priscila falou que isso pode, mas eu coloco o acompanhamento de telemedicina, eu coloco o acompanhamento por mensagem, e-mails, dentro do meu valor da consulta, e eu deixo bem claro que é até 45 dias. Passou de 45 dias, se ele fechar, aí é uma nova consulta. Exatamente. Orientam a divulgação do serviço da telemedicina, dica específica. Só um adendo, Priscila, está sendo colocadas as perguntas na tela. Pode voltar na da Paula Furtado, por favor? Aí você lê a que está aqui na tela. Tá. Que aí os alunos estão vendo também. Sou pós-graduada em medicina do trabalho. Atuaria na telemedicina como generalista. Como eu faria para captar pacientes? Nossa. Tem amanhã. Exatamente. Instagram, rede social. Não, vem amanhã. Não falei Instagram. Amanhã a gente vai falar sobre isso, Paula. Entendi. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, Paula, esteja aqui, que a gente vai ensinar como captar pacientes. Mas dentro da plataforma tem várias aulas para como você captar pacientes. Põe esse da Aline. Ah, tá. Depois põe esse da Aline, por favor. Como orientam a divulgação de serviço, dica específica, dificuldade para captar pacientes, dermato, a minha dermato só atende online, e aí eu só vou para ela para poder fazer os procedimentos. E amanhã a Maite vai ensinar sobre isso. Amanhã nós temos a aula 3, né? Que é como captar pacientes. E a gente vai conversar um bocado, tanto eu quanto a Maite, porque você sabe que ela fala mesmo, né? Quando não é para falar. Fala muito e fala muito bem. Eu disse a ela agora que essa aula de telepropedêutica é a aula que eu sou mais apaixonada. E olha que eu sou advogada, mas eu acho o conhecimento dela faz sabe, na minha cabeça, porque ela fala do rosto, do olho, do nariz, da garganta. Aí depois ela fala dos movimentos. Aí depois ela fala do pé, do roxo, da asma. Gente, tipo assim, a pessoa, ela é de conhecimento na cabeça. Grande a gente, pessoal, se puder colocar aí o nosso Instagram e o da MAP, eu tô sempre respondendo, tá? Os directs ou os WhatsApps que vocês mandam. Qualquer dúvida que tiverem, joguem lá na plataforma que a gente responde. E é isso. Pessoal, vou mostrar isso rapidinho, porque eu abri aqui e realmente eu prometi, e promessa é dívida, né? Então, é isso que eu mostro para o meu paciente quando ele agenda. A produção, se vocês puderem mostrar. Então, assim que o paciente agenda comigo, ele recebe isso aqui. Aí é uma foto eu linda, né? Leonina, tem que ter. E aqui eu coloco as instruções, orientações para teleconsultas, pré-requisitos. Opa! E aqui o ambiente de consulta, deixo bem claro que o ambiente precisa ser realizado no ambiente calmo, silencioso e com privacidade. Que a conexão é essencial que haja uma conexão adequada à internet, que o termo de consentimento vai ser enviado e que eu vou explicar para ele na hora. E aqui embaixo, né, eu não vou expor a plataforma que eu utilizo, mas eu coloco todos os passo a passos que o meu paciente segue para até ele me encontrar dentro da consulta. Então, é bem simples e bem explicativa para o paciente, até com fotinhos, né? Assim, por exemplo, da conexão, tudo, para ficar bem, bem didático mesmo. Pois é, e é isso. Então, ela mostrou. Depois você pode até, amiga, mostrar o seu videozinho, se der tempo, né, em alguma aula, que é bem legal. Até amanhã, que amanhã ainda tem coisa. Vamos falar da captação de pacientes e publicidade, então. Obrigada de coração. Duas coisas. Amanhã, o termo de consentimento, quem não recebeu, o pessoal vai mandar. E a segunda coisa é que a aula é às 8 em ponto, como vocês sabem. E temos gravação sim, tá? Tanto de hoje quanto de ontem. E amanhã vai ficar gravada só alguns dias, tá? Então já corre para assistir, que foi muito legal também.
Então, beijo, minha gente. Obrigada de coração pela atenção. Pri, obrigada pela parceria. Time Nada. querido que está aqui com a gente, né? Permitindo que esse sonho nosso seja realizado. E até amanhã. Até amanhã, amiga. Eu te amo muito, muito. Time, muito obrigada por tudo, sempre. E é isso.